Olá, pessoal. Um bom dia para vocês, um bom dia para todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nesse novo dia que nós recebemos do Senhor. Um privilégio poder acordar hoje, dia 4 de abril, né? Hoje é sábado, né? Dia 4 de abril, a nossa oportunidade de estarmos juntos. Mais uma semana encerrando. Alguns dias estávamos falando, nós estamos encerrando uma semana, agora a gente já está encerrando mais uma semana e que Deus continue nos abençoando nesse nosso tempo de quarentena, que Deus continue abençoando o nosso país, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando, vou pedir que você que está entrando, bom dia Rose, bom dia Silvia, você que já está entrando aí, que você vá compartilhando, para que outras pessoas tenham conosco esse tempo. Bom dia, Jaque. Bom dia, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, a sua vida. Que privilégio nós podemos estar juntos nesse tempo novo, nesse dia que Deus nos deu aí, que está começando. Um privilégio mesmo a gente poder estar na presença de Deus aqui juntos. Eu creio que Deus tem cuidado da gente nesse tempo todo aí. Todas as coisas estarão passando e nós vamos conseguir caminhar e crescer em Deus, e esse tempo é um tempo muito precioso para que a gente esteja ou permaneça fortalecido no Senhor todos os dias, né? Nós colocamos esses dias aqui na comunidade, estabelecemos esses dias para a gente poder estar junto, justamente para que o nosso coração continue fortalecido em Deus, e mesmo aí diante de tudo que está acontecendo no mundo, né, de toda essa preocupação que nós temos vivido, com as dificuldades aí que o mundo tem vivido, tem experimentado, nós estejamos firmes. Então, tem um propósito de Deus tremendo para esse tempo nosso aqui. Bom dia, Regiane, bom dia, Lourdes, bom dia, Deverson, bom dia, Dalva, que Deus abençoe em nome de Jesus. Fabrício Pomini também com a gente já. Deus abençoe a todos. A Ieda, bom dia, Ieda, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, derramando graça e cuidando do coração de todos vocês, tá? Daqui a pouquinho nós vamos receber a palavra. Eu vou pedir para que você esteja compartilhando. Compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe aí no teu Facebook, indique para as pessoas esse nosso momento, esse nosso tempo com Deus. Você nem sabe, às vezes, a importância disso, de você enviar a palavra para alguém que está nessa manhã precisando, né? As pessoas começam a ficar muito angustiadas, porque o tempo está passando e as coisas não mudam, as notícias na televisão vão mostrando que as coisas estão ficando mais complicadas nesses dias, mas é um tempo que vai passar. Só que o coração das pessoas fica muito angustiado por conta de todas as coisas que tem para fazer, as contas que tem para pagar, né? Os projetos que tinha para esse ano, que de repente não vão poder acontecer da forma que tinha projetado. Tudo isso traz um peso para o coração das pessoas. Então é muito importante que a gente tenha esse tempo com Deus e que as pessoas saibam que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e que mesmo nesse tempo difícil, mesmo nesse tempo complicado, mesmo nesse tempo tão diferente, tão surpreendente, né? Nós podemos evoluir, nós podemos crescer e nós podemos avançar também na nossa vida em todos os aspectos, né? Algumas pessoas podem até não ter fé, não acreditar nisso, mas eu quero nessa manhã dizer para você que todos os sonhos que Deus tem para você e para a tua família, todos os planos e projetos de Deus para você, eles permanecem vivos e permanecem em pé. E às vezes o que a gente acha que é um problema na nossa vida é, na verdade, a parte do caminho. Eu creio assim, na verdade eu creio assim. Eu creio que as dificuldades, elas
elas não aparecem para prejudicar o nosso caminho. As dificuldades também fazem parte do nosso caminho, tá? Karen, bom dia para você, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Karen está lá na Inglaterra, que Deus abençoe muito a sua vida, a vida do Carlos, em nome de Jesus. Maria Zabine também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Deus está no controle, viu, Maria? Mesmo com todas as dificuldades e as lutas que nós estamos vivendo, Deus, ele permanece no seu trono e ele continua nos abençoando, derramando graça sobre todos nós, tá? Vamos acreditar, vamos confiar, vamos colocar a nossa vida na presença daquele que tudo pode, daquele que cuida de cada um de nós. Bom dia, Mara Lúcia. Deus abençoe em nome de Jesus. Silvana, bom dia, Toninho. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho nós vamos receber a palavra e vamos ter também um tempo de oração. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que nós temos 2 encontros diários que nós fazemos. Um encontro agora às 7 da manhã e um encontro também às 19 horas, tá? Nós escolhemos como estratégia, orientados por Deus, nós escolhemos como estratégia nós estarmos de 12 em 12 horas tendo um tempo com Deus. E tem sido maravilhoso. Confesso para vocês que, para a minha vida, tem sido um tempo de refrigério, um tempo de esperança, um tempo de aprender também, de crescer em Deus, de estar com vocês, o que ajuda muito, né, a gente poder estar junto aqui, numa mesma fé, numa mesma atitude, isso ajuda muito a gente a enfrentar aí os dissabores da vida, enfrentar a angústia, né, da nossa vida, e saber que nós não estamos sozinhos, né, estamos juntos e também estamos com a presença de Deus nos sustentando. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ali ele está, e ali ele ordena a sua bênção. Então eu creio que Deus está aqui, nesse nosso novo modo de ser, de caminhar, eu creio que Deus está presente aqui, e eu gosto muito também de saber que nós estamos juntos, que estamos fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, estamos disseminando essa palavra, levando essa palavra para outras pessoas, e eu peço para que você compartilhe, para que outras pessoas mesmo estejam recebendo, estejam conosco nesse tempo de oração, nesse tempo tão precioso, tá? Antes de orar, eu quero dizer para você algumas coisas. Primeiro, quero pedir desculpa para a Jaqueline, minha cunhada, para o Marcos, onde foi aniversário de casamento deles, 26 anos de casamento, e eu tinha anotado para poder falar à noite, mas acabei não falando. Então, eu quero pedir aqui desculpa e dar os parabéns para a Jaqueline, para o Marcos, pelos 26 anos de casamento e por essa história tão, tão bonita, né? E a vida da Kemily também, que é filha deles, é uma família muito querida, muito abençoada, e eles têm servido muito à nossa comunidade, sido instrumentos de Deus. Então, Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com você é o seguinte: no próximo domingo, nós vamos ter a nossa celebração, e durante a nossa celebração, no próximo domingo, nós vamos ter a Santa Ceia, tá? A Santa Ceia nós vamos fazer em família, tá bom? E nós queremos convidar todos vocês para a nossa celebração de domingo às 19 horas e também para estar participando da mesa conosco, para estar participando da Santa Ceia conosco, tá? Independente de qual denominação religiosa você é, ou de repente você não estava em nenhuma, não tem problema isso não. Você, tua família, teus filhos, teus netos, vamos estar todos juntos celebrando, participando da mesa do Senhor, tá? No próximo domingo, nós vamos ter um momento muito especial em que todos nós vamos estar diante do Senhor, participando da mesa do Senhor. Vai ser um tempo muito precioso mesmo, tá? Então prepare-se para domingo estar com a gente. Nós temos esse tempo na presença do nosso Deus, tá? Domingo é o primeiro domingo, amanhã, né? Primeiro domingo do mês, e a gente tem o costume de celebrar a ceia do Senhor, e nós vamos fazer isso, tá? Agora, no próximo domingo, e convidamos você para estar conosco. Tá ok? Deus abençoe muito o nosso coração e a nossa vida. Se você tem algum pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários. O pessoal da intercessão já está a postos para estar abençoando e orando por você. Assim que o pedido aparece ali, o nome da pessoa, eu quero pedir oração pelo fulano, eu quero pedir oração por essa situação. Assim que você coloca ali, o pessoal da intercessão já começa a orar
por você e abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus, tá? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, abençoar uns aos outros e também para fortalecer o nosso coração e a nossa alma no Senhor. Deus tem feito muitas coisas. Ele tem nos abençoado aí com o ânimo, né? Ele tem nos ajudado, fortalecido. Ele tem também curado o nosso coração. Tem sido um tempo de cura. Deus tem também nos ensinado, nos exortado algumas vezes. As palavras que Deus tem dado a todos nós são muito especiais. E eu louvo a Deus porque a gente percebe o cuidado de Deus com todas as áreas da nossa vida. Tá? Nós vamos fazer uma oração agora e depois vamos estar recebendo a palavra do Senhor, tá? Eu peço que você esteja em oração, juntamente conosco, pedindo a graça de Deus e que Deus nos abençoe nesse momento aqui, em nome de Jesus, tá? Obrigado, Deus, te agradecemos e te louvamos. Obrigado, Senhor Deus, pela presença do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela graça do Senhor sobre todos nós, Pai. Queremos colocar diante do teu altar, diante da tua presença, este sábado, Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, iniciando mais um dia, Senhor. Terminando mais uma semana, iniciando, Deus, mais um dia, Pai, o último dia dessa semana. Pedimos, Deus, a tua graça sobre esse dia, que o Senhor abençoe, Deus, cada família que está aqui representada. Abençoe, Deus, este lar, abençoe esta casa, abençoe, Deus, esta família, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos ministre, Deus, nesta manhã. Queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, ser alimentados, Deus, pelo teu poder, pelo teu espírito, pelo teu amor. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe toda a nossa casa, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, aqui, Senhor Deus, em todo o nosso coração, Pai. Os nossos sentimentos, Deus, a nossa vida. Nos dá força, Senhor. Nos fortalece, Pai. Nos dá, Senhor Deus, o ânimo que nós precisamos nesta manhã para vencer, Senhor Deus, mais esse dia, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a cada um, Pai. O Senhor está na frente de todas as coisas. O Senhor nunca nos abandonou, Pai. E eu creio que o Senhor está cuidando nesse dia, Pai, de todos nós. Derrame, Senhor Deus, o teu amor sobre nós e muito obrigado, Deus, por tudo. Colocamos a nossa vida no teu altar. Somos muito gratos desde já pela palavra que o Senhor vai nos dar nesta manhã e também, Deus, pelo dia que o Senhor preparou para derramar sobre todos nós. Abençoe, Deus, cada pessoa, onde estiver. Abençoe o lugar onde essa pessoa está, Senhor. Seja lá na Inglaterra, seja na Itália, seja em Portugal, seja, Senhor Deus, na Espanha, seja nos Estados Unidos, aonde estiver, Senhor Deus, Canadá, onde estiver, Deus, teu filho, a tua filha, que a tua boa mão, Pai, que a tua mão poderosa seja estendida, Pai, e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graças ao nosso Deus, louvamos ao nosso Senhor pela oportunidade de poder agora compartilhar a palavra dele, tá? Deus colocou uma palavra no meu coração nessa manhã para compartilhar com você. Eu quero conversar com você agora. Antes só, eu quero agradecer a Deus. A gente tem que louvar a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. E nasceu o Joaquim, nasceu bem, né, esses dias, e queremos agradecer a Deus pela vida da Fran, a Francislene. Ela estava passando por dificuldade, e teve o neném e acabou passando por um problema muito sério de saúde. Nós temos orado, né, o neném está bem, e ela também está melhorando. Então, graças a Deus, né, Célia? Deus tem cuidado e abençoado. Louvamos muito a Deus pelos milagres que Ele tem feito, tá bom? Hoje, nós vamos falar sobre como que nós podemos vencer os obstáculos e viver os sonhos de Deus e os planos que Deus tem para todos nós, tá? E eu quero começar lendo um versículo da Bíblia, tá bom? A história é bem grande, a história de José, lá do Egito, e José era o 11º filho de Jacó. Quando ele nasceu, ele nasceu e Jacó amou demais o filho dele, José. E quando José era adolescente, ele tinha todos os outros irmãos, e ele tinha alguns sonhos que Deus colocava no coração dele. E nesses sonhos que Deus colocava no coração dele, ele aparecia sempre como alguém que estava cuidando dos seus irmãos, cuidando da sua família.
E em alguns momentos ele contava, ele compartilhava esse sonho com os seus irmãos, ele compartilhava esse sonho com os seus pais. Ninguém compreendia muito bem o que ele estava querendo dizer, porque naquela época o líder, né, aquele que estaria comandando o povo, era sempre o filho primogênito, né, do líder, né? Então Jacó era, todo o povo era conduzido por Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos, né? E José não era o primeiro filho, então ele não seria naturalmente, por ele não ser o primogênito, ele não seria naturalmente aquele que herdaria a liderança sobre o povo do seu pai. E quando José começou a compartilhar os sonhos, os seus irmãos começaram a ficar invejados e começaram a ficar bravos com ele. E o texto que nós vamos ler já é bem no final da história de José, depois que todas as coisas aconteceram, né? Como que os sonhos se cumpriram, tá? E eu quero ler esse verso, Gênesis capítulo 50, verso 18, e depois a gente vai compartilhando a história de José, lembrando de algumas circunstâncias, de algumas situações, e vamos falar sobre alguns pontos importantes na vida de José, para que ele pudesse vencer os obstáculos e viver todos os sonhos que Deus tinha para ele, tá bom? Porque de repente você tem se preocupado tanto com esse tempo que você está vivendo e você vê aí um grande obstáculo para que você possa viver os sonhos e os planos que um dia Deus colocou no teu coração. Eu quero dizer para você que todos os obstáculos que aparecem, que surgem na nossa vida e que querem nos privar de vivermos os sonhos de Deus, todos os obstáculos, eles não são suficientes para nos resistir, para nos vencer. Nós podemos vencê-los, tá bom? Gênesis 50, 18 diz assim: Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus servos. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, nós somos os teus escravos. Esse texto revela o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de um sonho que Deus tinha colocado no coração de José, lá no começo da história dele. E algo que grande parte da vida de José parecia que era impossível que acontecer. José tinha sonhos, e nesses sonhos ele aparecia liderando os seus irmãos, cuidando dos seus irmãos, cuidando de sua família, e depois acontece um monte de coisa porque os seus irmãos ficam com inveja dele, aí decidem matá-lo, né? Fazer uma emboscada com ele, matá-lo. Seus próprios irmãos ficam com muita raiva, com muito ódio dele e decidem matá-lo e levam um dia para caminhando com ele e decidem matá-lo, e na hora que eles vão matar José, um dos irmãos diz: não vão matar, porque senão o sangue dele vai vir sobre nós. E aí eles decidem jogar José dentro de um calabouço, dentro de um buraco. Eles jogam José lá, matam um animal, suja de sangue, e traz esse animal para o pai. Só que na hora que eles estão voltando, com aquela roupa suja, né, o manto lá de José sujo, de sangue, para dizer para o pai que um bicho acabou matando José, eles encontram uma carruagem, um pessoal vindo do Egito, e aí um deles tem uma ideia: olha, em vez da gente deixar nosso irmão morrer lá naquele buraco, nós poderíamos ganhar algum dinheiro com ele. A gente vende ele como escravo, ganha algum dinheiro. E eles fizeram isso mesmo. Chamaram o pessoal lá e acabaram vendendo José como escravo. José, ele acabou sendo vendido, foi lá para o Egito, e quando ele chegou no Egito, ele foi colocado na praça para ser vendido. E Potifar, que era o chefe da guarda do Egito, ele acabou se interessando por aquele jovem e acabou comprando José, que foi trabalhar na sua casa. Quando José foi trabalhar na casa de Potifar, José tinha um princípio de ser excelente em tudo que ele fazia. E ele, lá na casa de Potifar, ele acaba se destacando. Ele acaba se destacando entre todos os funcionários, entre todos os servos, os escravos, a ponto de tornar-se uma pessoa importante dentro do trabalho, dentro do serviço, lá na casa de Potifar. E ele acabou se tornando chefe lá. A esposa de Potifar começou a gostar de José mais do que devia.
e tentou se relacionar com ele várias vezes. José se esquivava dela, até que um dia ela o surpreendeu e tentou de todo jeito é, ficar com ele, e ele não quis, ele disse que não, que ele seria fiel a Deus e fiel também ao seu Senhor e aos seus princípios. E ela, muito irada, saiu de lá correndo e disse que José teria tentado agarrá-la, enfim e tal. E acabou que José, por causa disso, Potifar ficou irado e acabou prendendo José dentro de um calabouço. E José ficou agora num calabouço, num lugar terrível. Quando ele chegou lá, ele ajudou algumas pessoas a saírem de lá. Deus falava com José através dos sonhos. E por muitas vezes José ajudou pessoas, mas as pessoas esqueciam dele. As pessoas se esqueciam de José. Até um dia que a situação do Egito estava bem complicada e o rei tinha tido alguns sonhos e não conseguia decifrar, ninguém conseguia decifrar. E alguém fala de José, diz, olha, tem um rapaz que está preso lá no calabouço e Deus fala com ele e ele revela sonhos. Aí chamaram ele, conversaram com ele e ele acabou revelando todos os sonhos. Não apenas revelou os sonhos, como foi chamado para ajudar, eram os 7 anos das vacas gordas, os 7 anos das vacas magras, significava que ia ter 7 anos de abundância e depois teria 7 anos de escassez. E nesses 7 anos de abundância, o Egito deveria colher e guardar e plantar e juntar o máximo nos seus celeiros, construir celeiros e juntar o máximo de comida, porque depois viria um tempo de fome e o Egito se tornaria uma nação muito importante porque iria servir todo mundo. Ah, o rei do Egito acaba acreditando no que José fala, o que era uma verdade, e não apenas o tira do calabouço, mas o levanta, o coloca como uma função importante. A verdade é que José acaba se tornando a segunda pessoa mais importante no seu tempo, e Deus o honra. Nesse mesmo tempo, lá nos 7 anos das vacas magras, o povo de Deus começa a passar necessidade, o povo de Deus começa a sofrer e vai pedir ajuda para o Egito. E quando os irmãos chegam no Egito, eles são surpreendidos quando eles vão pedir comida, porque José os reconhece. Eles não reconhecem José, mas José os reconhece. É um momento muito difícil para José, porque ele lembra de tudo que os irmãos fizeram contra ele, mas ele fica firme, ora a Deus, e num momento ele pega, chama aqueles homens numa sala e ele se apresenta. E na hora que ele se apresenta, aqueles homens ficam angustiados, falaram, agora nosso irmão vai fazer conosco o que nós fizemos com ele. Mas José nos surpreende novamente, porque José, na hora que ele se apresenta aos seus irmãos, e os seus irmãos ficam desesperados, falando, agora ele vai nos matar, agora ele vai nos prender, agora ele vai nos torturar, José os abraça. E José diz para eles, o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênçãos. E José diz para eles, na verdade, o que Deus fez foi que Deus me enviou à frente de vocês para poder ajudá-los. E eles se prostram diante de José. No final da história depois, José permite, juntamente com o rei, pede ao rei, permite que todo o povo de Deus, que todo o povo, o seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos e toda a família dele pudessem vir morar no Egito e serem cuidados. Acontece aquilo que José recebeu como sonho lá no começo. O que eu quero conversar com você com essa história? Eu quero dizer para você que todos nós temos obstáculos na nossa vida e na nossa caminhada. Deus colocou sonhos no nosso coração. No entanto, a nossa história não é linear, né? Ela não vai acontecendo assim. A nossa história, a nossa caminhada, ela vai acontecendo de forma diferente, né? Momentos que as coisas parecem que estão dando certo, momentos que as coisas parecem que estão dando errado, momentos que parece que se complica tudo,
Tem alguns momentos que parece que os nossos projetos, os nossos sonhos viraram tudo de cabeça para baixo e nada mais vai acontecer. Acontece com todos nós isso, né? Nós temos sonhos, nós temos projetos, você estabeleceu algumas coisas para o teu coração, mas de repente as coisas não acontecem, as coisas não estão acontecendo. E tem hora que a gente dá uma desesperada, dizendo, poxa, será que nada vai dar certo na minha vida? Será que eu nunca vou conseguir chegar? Será que são tantos os obstáculos? Será que eu vou conseguir chegar e alcançar alguma coisa na minha vida? Pois bem, José, ele sofreu muitos obstáculos, mas os obstáculos, eles não impediram José de chegar onde Deus falou que ele ia chegar. A mesma coisa, eu creio que acontece comigo e com você. Uma coisa que eu aprendi com a história de José é que aquele calabouço, aquele buraco que José foi jogado, na verdade não era um poço fundo onde José seria impedido de que os seus sonhos se realizassem. Na verdade, aquilo ali para mim era um túnel que conduzia José para onde Deus havia colocado no coração dele, os sonhos e os planos que Deus tinha colocado no coração dele. Aquele mal que os irmãos fizeram não era um obstáculo, não era algo que impediria José de chegar aonde Deus falou que ele ia chegar. Aquela situação triste, aquela situação angustiante, aquele problema que aconteceu na vida de José, fazia parte do caminho, fazia parte da escada, era mais um degrau da escada para que José pudesse chegar aonde Deus havia prometido que ele estaria. A mesma coisa eu digo para você que está aí, talvez angustiado, né, como algumas pessoas colocaram, estou angustiado por conta das dificuldades e das lutas que eu estou vivendo, estava começando uma empresa, minha empresa estava começando a dar certo, esse ano eu tinha projetado um monte de coisa para minha vida, esse ano nós tínhamos sonhado alguma coisa para nossa casa, uma reforma, esse ano que eu estava conseguindo organizar minhas coisas, organizar minhas contas, aconteceu tudo isso e tal, e de repente a gente desespera, nosso coração fica angustiado por conta dos problemas e das lutas que a gente está vivendo, na hora em que a gente pensou que ia começar, que a coisa ia começar a caminhar. Vamos pegar a história do nosso país, por exemplo. O nosso país estava entrando nos eixos, na hora que a economia ia começar, né, a acontecer. Acontece tudo isso no mundo. Né? E é uma avalanche, né? Porque as dificuldades que o mundo inteiro está vivendo vai surtir o efeito aqui também. Né? Estados Unidos, tudo que está acontecendo no mundo vai acabar surtindo efeito aqui. Então, nós vamos ter que nos reinventar, vamos ter que nos reconstruir. Né? E isso tudo, às vezes, dá um aperto no coração, porque fala, poxa, na hora que a minha vida estava quase caminhando, acontece isso. Eu fico imaginando que isso também aconteceu na vida de José. Muitas vezes, esse sentimento também brotou na vida dele, porque parece que quando a vida dele estava começando a dar certo, alguma coisa acontecia. Parece que quando a vida dele estava começando a entrar nos eixos, alguma coisa acontecia. Aconteceu isso com José também, isso que está acontecendo comigo e com você nesse tempo. Só que ele ficou firme, e ele é um exemplo para nós de como que nós passamos momentos como esse que nós estamos passando. José é um exemplo para a minha vida e para a sua vida. Existem alguns obstáculos que ele passou que eu quero aqui pensar com você. O primeiro obstáculo de José é o tempo, né? Ele teve que esperar o tempo, né? Que o tempo se cumprisse. Ele teve que esperar e respeitar o tempo das coisas. As coisas não acontecem exatamente no tempo em que nós gostaríamos que elas acontecessem. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado e há um propósito para tudo que há debaixo do céu. Há um tempo determinado para as coisas e nem sempre nós compreendemos. Né? José teve que esperar o tempo certo. Ele foi lá contar para os seus irmãos: olha, Deus colocou um sonho no meu coração, e nesse sonho eu estava cuidando de vocês, eu estava liderando vocês e tal. E na cabeça de José, talvez isso fosse acontecer num tempo muito mais breve. Mas ele teve que vencer esse obstáculo. Quantas pessoas não desistem porque não conseguem esperar o tempo das coisas? Não conseguem esperar o tempo certo das coisas. O tempo certo das coisas acontecerem, meu irmão, não é aquele tempo que eu e você estabelecemos. Por mais que a gente faça planos, né? Lá em Provérbios, capítulo 14, capítulo 16, o autor de Provérbios, ele diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta certa virá de Deus. Nós podemos fazer planos e até devemos fazer. Nós temos que ter uma vida organizada. Nós precisamos fazer os nossos planos, mas nós precisamos entender que existe a vontade de Deus, que existe um projeto de Deus. E esse projeto de Deus, muitas vezes, ele é diferente do nosso, né? A maneira com que as coisas vão acontecer é diferente da nossa maneira de pensar.
né? Nós achamos que vai ser por aqui, de repente não é. Nós achamos que vai ser nesse tempo e de repente não é. Nós achamos que vai ser desta maneira e de repente não é. Né? Às vezes, no começo, nós nem entendemos, nós só vamos entender lá na frente por que é que foi esse tempo, por que é que nós tivemos que passar por isso ou por aquilo na nossa vida, por que é que esse obstáculo se colocou sobre nós. Quando aparece, nós não entendemos. Eu tenho certeza que a maioria de nós não está entendendo por que nós estamos passando por isso, por que nós estamos vivendo esse momento tão angustiante na vida de todos nós, por que o mundo está vivendo isso. Mas existe um propósito maior em torno disso. Né? Deus não foi pego de surpresa nessa história. Assim como quando os irmãos de José decidiram fazer o que fizeram com ele, Deus não foi pego de surpresa. José foi. Porque José jamais imaginou, porque ele tinha sonhos, ó, Deus vai me colocar numa situação e tal. Então ele tinha um projeto, ele tinha projetado uma coisa no coração dele, né? Ele não tinha, quando começou a acontecer aquelas coisas com ele, que os irmãos pegaram, jogaram ele no buraco, depois venderam como escravo, certo? José, ele não tinha isso no coração dele, né? Não tinha passado isso pela mente dele. E ele não entendeu nada, mas na verdade tudo fazia parte de um projeto maior de Deus, da forma que Deus estava preparando para que ele chegasse aonde ele chegou, sendo o homem que ele se tornou, sendo preparado da maneira que Deus o preparou, da maneira que Deus o forjou em todo o caminho que ele viveu. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, Deus diz, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, falando com o seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos maravilhosos, para dar a você o fim que você deseja, assim como foi na vida de José. Só que não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo. E às vezes o tempo se torna um obstáculo na nossa vida. Né? Eu, por exemplo, pegar meu exemplo, estou com 49 anos, né? Muitas coisas que eu gostaria que tivesse acontecido na minha vida até hoje, que eu tivesse conquistado na minha vida até hoje, eu não conquistei. Né? Trabalhei bastante, mas não conquistei ainda. Certo? Eu creio que é um propósito de Deus, há um sonho de Deus, há uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu acredito, eu confio em Deus, certo? Mas as coisas não acontecem no tempo da gente, e isso às vezes traz uma certa angústia. Eu lembro de um tempo atrás, agora, há pouco tempo, meu coração estava muito angustiado, falando, nossa, eu já tenho uma certa idade, eu tenho filhos pequenos e tal. Essa angústia bate no nosso peito, no nosso coração, e talvez você esteja passando por isso, mas eu quero confortar o teu coração e dizer que Deus é fiel, e Ele vai cumprir os propósitos que Ele estabeleceu para todos nós. E nós vamos vencer este obstáculo chamado tempo. Um outro obstáculo é a rejeição. Rejeição não é fácil. Ser rejeitado não é fácil. Sabe, José foi rejeitado, e foi rejeitado por quem ele menos esperava. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Isso é algo terrível. Você ser rejeitado dentro da sua própria casa é muito difícil. Eu conversava esses dias com um rapaz que foi rejeitado no trabalho, mas foi rejeitado mesmo, não foi por causa da sua capacidade, não. As pessoas o rejeitaram. E ele ficou muito angustiado por causa disso. É muito difícil a gente ser rejeitado. Mas pior ainda é quando a gente é rejeitado dentro da nossa própria casa. É aquele filho que se sente rejeitado pelo pai, é aquela mãe que se sente rejeitada pelo filho, sabe? É os filhos que se sentem rejeitados pelos pais. É o pai que se sente rejeitado pelo filho, enfim, o marido que se sente rejeitado pela esposa, a esposa que se sente rejeitada pelo marido, certo? É algo terrível. É quando a gente se sente rejeitado dentro da nossa própria casa. Quando a gente percebe que estamos sendo deixados de lado, certo? José passou por esse momento, por essa dificuldade, e não foi nem uma nem duas vezes que ele sofreu isso. Isso se torna um obstáculo, porque tem muita gente que por conta disso acaba desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos. Não consegue vencer o sentimento de rejeição. Acaba tomando um atalho, vivendo uma vida com ódio, vivendo uma vida com raiva, vivendo uma vida com sentimentos de vingança, certo? Vivendo uma vida com arrogância. Por quê? Porque foi rejeitado. E aí não soube lidar bem com essa situação. Talvez você tenha passado por algum processo de rejeição, né? Se sinta rejeitado, às vezes pelo jeito da gente, pelo corpo da gente, às vezes porque era um pouquinho mais cheinho, às vezes ou porque era muito magro, né? Ou às vezes por causa da cor da pele, se sentiu rejeitado de algum jeito.
e traz essa coisa no teu coração, na tua vida, quero dizer para você que esse é um obstáculo que não impede você de alcançar os teus sonhos, que não impede você de chegar aonde Deus projetou para você chegar. Se José tivesse rendido seu coração à rejeição que ele sofreu, ele nunca teria chegado onde ele chegou. Mas ele teve que vencer esse obstáculo. E talvez você traga isso com você, esse sentimento. Não é por acaso que Deus está falando essa palavra nessa manhã para você. Talvez você traga esse sentimento de rejeição, de que em algum momento você foi rejeitado. Em algum momento você foi rejeitado. E isso pesa no teu coração. Mas isso não pode ser um impedimento para você viver uma vida apequenada, para você viver uma vida menor do que aquela que você viveria, ou do que aquele plano e projeto que Deus colocou no teu coração um dia. Quero convidar você para atravessar esse buraco, para vencer esse problema na sua vida e não deixar que a rejeição domine o teu coração a ponto de impedir você de chegar aonde você pode chegar. Um outro obstáculo que José teve que passar foi a tribulação. A tribulação é as coisas que ele passou, sabe? O peso da vida, sabe? Uma vida tão dura, uma vida tão difícil. Uma vida tão complicada, parece que quando as coisas estavam começando a melhorar, ele piorava de novo, certo? Quando ele estava começando a desenvolver a sua vida, reconstruir, refazer a sua vida, parece que a vida despencava de novo. Isso aconteceu na casa do seu pai, isso aconteceu na casa de Potifar, quando ele era servo de Potifar. Isso aconteceu até no calabouço, quando ele estava lá, que ele pensou que ia ser ajudado por alguém, e a pessoa saiu de lá e esqueceu dele. Certo? José viveu muito essa tribulação, de sentir dor mesmo, de passar por sofrimento, de ter que recomeçar a vida, de passar pela angústia, de perder tudo, certo? De sentir-se só, de, certo? De sentir-se machucado, ferido. Ele passou por muito disso, ele passou por muita tribulação, ele passou por muita angústia de alma. Eu fico imaginando que muitas noites ele passou sem dormir, com o coração inquieto, certo? Cheio de interrogações na vida dele. Mas chegou onde Deus falou que ele ia chegar. As tribulações não impediram ele de alcançar o que Deus tinha preparado para ele. Da mesma forma, eu digo para você. Talvez você diga, pastor, é tantas tribulações na minha vida, é tanta coisa, eu venço uma, já vem outra, eu estou saindo de uma situação, já vem outra, eu estou vencendo um problema, parece outro, é tanta tribulação, é tanta angústia, é tanto medo, sabe, é tantos problemas, são tantas pessoas que fazem mal para a gente. Talvez você esteja falando tudo isso no teu coração. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que nenhuma tribulação, ela é capaz de impedir você de alcançar aquele projeto que Deus tem para você e para tua casa e para tua vida. Deus é fiel para te abençoar, meu querido. Deus é fiel para te abençoar. Esse tempo que nós estamos vivendo parece um tempo interminável, mas ele vai terminar. Assim como outros momentos da sua vida também passaram. Quando você estava dentro lá no olho do furacão, você não vê saída, mas passa, vai passar. Esse tempo que você está vivendo de tribulação, ele vai passar. Sabe, a rejeição que você sofreu vai passar. Já passou. Nós precisamos vencer esses obstáculos, tirar esses obstáculos da nossa frente e colocar para trás. Essas coisas que aconteceram na vida da gente, coloca para trás, para que você consiga avançar. Tira esse impedimento da tua vida, tira esse impedimento da tua frente, para que você consiga avançar. José conseguiu chegar onde ele chegou, porque ele colocou para trás. Ele não ficou se alimentando desse veneno, ele não ficou se alimentando dessa raiva, desse ódio, desse rancor, desse sentimento de pequenez, certo, de coitado. Ele não deixou o coração dele ser tomado por essas coisas. Por mais terrível que foi a vida dele, o caminho dele, ele manteve-se firme. Portanto, quero dizer para você que está passando por tribulação. Tribulação é um obstáculo, mas ela não consegue impedir você de chegar onde Deus projetou para você, de alcançar o que Deus tem para a sua vida.
Ela não consegue impedir de forma alguma. Quer ver um outro obstáculo que José passou? As provas. São tantas provas. Talvez você diga, pastor, são tantas provas que eu estou vivendo, são tantas provas que eu estou experimentando na minha vida. Talvez você diga isso. Pastor, é uma prova atrás da outra, é uma prova atrás da outra. Parece que eu tenho que provar o tempo todo. Irmão, Deus está te preparando. Deus está te forjando. O rei Davi, quando ele venceu Golias não foi o primeiro problema que ele teve na vida dele. Deus o preparou antes. Ele teve várias provas antes. E Deus estava preparando, porque Deus tinha algo maior para ele ali na frente. Deus estava preparando ele para ser rei de Israel. Eu fico imaginando José, ou Davi, lá no começo, quando ele estava cuidando de ovelhas, ele estava pastoreando o rebanho do pai e cuidando das ovelhas. Eu fico imaginando que quando ele passou por algumas provas lá, quando apareceu o leão, quando apareceu o urso, quando ele passou por algumas dificuldades lá no rebanho, ele não entendia. E ele dizia, Deus, mas eu sou só um pastor de ovelhas, por que que eu estou passando por todas essas provas? Por que que eu estou passando por todas essas lutas? Eu sou só um pastor de ovelhas, Deus. Era o que ele entendia, ele era um pastor de ovelhas. Ele ainda não compreendia o que Deus tinha para ele ali na frente. Ele ainda não sabia que Deus tinha separado ele para ser rei de Israel, para conduzir o povo de Israel. Ele não tinha entendido ainda que enquanto ele estava cuidando de ovelhas, na verdade Deus estava preparando ele para cuidar do seu povo e para ser o pastor, o líder do seu povo, cuidar das ovelhas de Deus, as ovelhas do Senhor. Ele não entendia isso, mas Deus estava preparando. Através das provas, Deus o estava forjando. A mesma coisa aconteceu com José. Ele passou por tantas coisas. E talvez no coração dele, com certeza, ele fez muitas perguntas no coração dele. Deus, por que eu estou passando por esta prova? Eu estou procurando viver uma vida fiel ao Senhor. Por que que eu estou passando por esse tempo? Por que que eu estou passando, Deus, por essa luta? Por que, Deus, que apareceu isso diante de mim? Por que, Deus, mais essa prova? Quantas vezes ele deve ter perguntado, questionado? Quantas vezes ele deve ter colocado diante de Deus a sua vida, o seu coração, e questionado Deus e falado: Deus, 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 por que tanta luta, por que tanta prova? As provas são um obstáculo, mas elas são os obstáculos que nos preparam para aquilo que Deus tem à nossa frente. As provas são obstáculos, na verdade, são meios que Deus está nos forjando e nos preparando para os desafios maiores que estão lá à nossa frente. José teve que enfrentar as provas. Ele enfrentou o tempo, o obstáculo do tempo. Ele enfrentou o obstáculo da rejeição, ser rejeitado pelos seus irmãos. Ele enfrentou o obstáculo da tribulação, mas ele enfrentou também o obstáculo das provas. Tantas provas que ele passou na vida dele. Ele enfrentou esse obstáculo, mas Deus estava com ele. Deus estava presente na vida dele o tempo todo. Deus estava abençoando a vida dele todo o tempo. O Espírito Santo foi conduzindo a vida dele. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus está conduzindo a tua vida. Uma das coisas que a gente aprende na vida de José é que José, ele era um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Deus o encheu com o seu Espírito Santo e o conduziu. Da mesma maneira, você que está aí, Deus derramou o Espírito Santo sobre a tua vida. Atos 1:8 diz isso. Fala a respeito da promessa que se cumpriu no Pentecostes. E hoje o Espírito Santo está dentro de você. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder do Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida, para que você consiga vencer todos esses obstáculos, para que você consiga dar conta da sua vida e crescer em Deus e experimentar o poder e a graça de Deus sobre a tua vida. Eu digo para você nesta manhã que Deus está presente na sua vida, no seu coração. Assim como Deus esteve na vida de José. Em alguns momentos, talvez José pensou: será que Deus está agindo na minha vida? Será que Deus está comigo? Eu tenho passado por tantas provas, tem sido tão difícil. Eu tenho procurado viver uma vida acertada, mas parece que a minha vida não se acerta nunca. Eu tenho procurado viver uma vida correta, mas parece que a minha vida nunca corrige.
Eu tenho procurado fazer o que é certo, mas por que que os problemas estão sempre diante de mim? Por que que o inimigo parece que triunfa? Às vezes nós achamos que o inimigo triunfa, mas não é o inimigo que está triunfando. É Deus que está permitindo esse nosso caminho e cuidando de todos nós nesse nosso caminho. Tem coisas que talvez a gente jamais vai entender, mas Deus está nos preparando, Deus está cuidando da nossa vida. E a gente vai entender muitas coisas só lá na frente. José só entendeu tudo que ele viveu quando ele se tornou aquilo que Deus o criou para ser. De modo que eu digo para você que eu e você só vamos entender tudo aquilo que nós passamos na nossa vida o dia que nós nos tornarmos aquilo que Deus nos criou para ser. E se eu e você ainda não estamos entendendo o que estamos vivendo, é porque nós ainda não nos tornamos aquilo que Deus nos criou para ser. Porque na hora que nós nos tornarmos aquilo que Deus nos criou para ser, a gente vai olhar para a nossa história e a gente vai dizer: nossa, como Deus foi perfeito. Como Deus desenhou o meu caminho, me preparando para tudo isso. Me preparando para que eu fosse agora quem eu me tornei. Lá na frente nós vamos compreender todas estas coisas. É Deus agindo com graça na nossa vida. De modo que eu quero que você compreenda nesta manhã que não tem nada de errado na sua vida. Não tem nada de errado acontecendo com você que está procurando viver uma vida certa. Estes desajustes fazem parte do caminho, fazem parte do processo. E aquilo que na verdade é um buraco e parece que te jogaram no buraco, na verdade não é um buraco, não é um poço fundo para te consumir. É um túnel que Deus está usando para te conduzir até o ponto mais alto, até o lugar que Ele preparou para você. Creia em nome de Jesus e confia no amor e na graça do Senhor que estão sobre você. Deus está cuidando da sua vida, meu amado. Deus está cuidando da sua vida, minha irmã. E Ele está presente em todos os momentos. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está moldando você. Deus vai nos construindo. É como tapeceiro. Tapeceiro é um pessoal que fazia tapetes, né? Hoje em dia é mais raro isso. Mas era o cara que pegava a linha, pegava ali a agulha, pegava todos os instrumentos que eram necessários e ele ia fazendo, e ele ia costurando, e ele ia fazendo até que o tapete ficava pronto. Quando as pessoas olhavam, não dava para entender o que estava sendo feito. Só dava para entender o que estava sendo feito quando terminava. Deus, ele está tecendo, ele está construindo, ele está fazendo. Ele está formando, ele está trabalhando. Deus está trabalhando, como diz lá Isaías 64:4. Nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. E esse tempo é um tempo do trabalho de Deus. É um tempo do cuidado de Deus. Tantos obstáculos na sua vida, na verdade, eles fazem parte de um projeto maior de Deus. Por isso, eu quero terminar dizendo para você: procure viver como José. Procure viver uma vida de temor a Deus e uma vida que honra a Deus. Quando a esposa de Potifar, ela foi tentar José, porque ela queria ter um relacionamento com ele, José disse para ela algo que é tremendo. Ele disse assim: eu não posso ser infiel ao meu Deus. Eu não posso ser infiel ao meu Senhor, Potifar. E eu não posso ser fiel aos meus princípios. Permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel ao teu chamado. Ser o melhor que você pode ser aonde você está. Ser o melhor que você pode ser com o que você tem. Algumas pessoas dizem: eu também, a minha vida ficou assim, eu também vou fazer de qualquer jeito, eu também vou ser de qualquer jeito, eu também vou desistir, eu também vou aprontar. Assim a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar patinando na nossa vida o tempo todo. Se nós quisermos chegar onde Deus tem preparado para nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ficar firmes. Firmes. Peça a Deus nessa manhã que te ajude
para que você fique firme, firme na graça, no amor e na misericórdia do Senhor. Deus ama muito a sua vida. Você não está nesta manhã ouvindo essa palavra por acaso. Tem sido muitas as dificuldades na sua vida, tem sido muitos os obstáculos. É o tempo, parece que o tempo está passando e nada acontece na sua vida. Permaneça firme em Deus. É a rejeição, você foi rejeitado, você traz essa coisa da rejeição consigo. A rejeição não pode impedir você de chegar onde Deus preparou você para chegar. Não permita. As tribulações, a angústia, os problemas, a dor, esses obstáculos não podem impedir você de chegar. As provas que você tem vivido, são tantas provas, elas não podem impedir você de chegar. Deus te fortalecerá, Deus te abençoará e Ele te conduzirá até o lugar que Ele preparou para você. Um dia lá atrás, Deus colocou sonhos no teu coração. Aonde estão esses sonhos? Aonde estão esses sonhos? Lá na frente, Deus irá cumprir. Portanto, seja fiel. Levante a sua cabeça. Entenda que esse é o tempo de viver o tempo que você está vivendo. Mas esse tempo passa e você vai avançar. E Deus vai cuidar de você. E Deus vai fazer porta onde não existe porta. E Deus vai abrir caminhos onde não tem caminhos. E Deus vai cuidar de você. E vai te surpreender com todo o projeto que Ele tem para você. Por mais que José imaginasse que Deus um dia iria colocá-lo como líder sobre seus irmãos, sobre sua casa, sobre seu povo, José jamais imaginou que Deus estava preparando para ele uma posição tão importante como Deus preparou. José não foi bênção apenas na vida do seu povo. José foi bênção na vida do mundo inteiro. José permitiu que milhares e milhares e milhões de pessoas não perecessem. Porque Deus o levantou como um instrumento. E porque ele teve a coragem, a sensatez e a decisão de vencer todos os obstáculos e não desistir dos planos que Deus tinha para ele. Portanto, não desista. Fica firme. Ainda que tudo pareça contrário, fique firme, porque Deus é fiel. E Deus, ele vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Ele é fiel e ele te abençoa. Se perdeu tudo, recomece. Se foi deixado para trás, continue andando e avançando. Se as coisas se tornaram muito difíceis, fica firme. Se as pessoas te decepcionaram, perdoe-as e segue a tua vida. Se você perdeu algo precioso, todos nós perdemos coisas preciosas ao longo do nosso caminho. Continue caminhando. Aquele que vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. Que Deus conforte, abençoe e cuide do teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida de todos que estão comigo nesta manhã. Somos hoje, Senhor Deus, um grupo de pessoas que estão buscando a tua presença logo pela manhã, neste sábado abençoado que o Senhor nos deu, Pai. Pedimos a tua graça e que o Senhor fortaleça o nosso coração em mais esse dia, Senhor. Cuida, Senhor Deus, do coração de cada um, Pai. Tira, Senhor Deus, essa angústia, esse medo. Tira, Senhor Deus, esse ressentimento. Tira, Senhor Deus, essa dor do peito. Tira, Senhor Deus, esse sentimento, Pai, de aperto, Senhor Deus, na garganta. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, essa falta de paz. Tira, Senhor Deus, esse desânimo do coração da tua filha, do teu filho, Senhor. Coloca a tua paz, Pai, dentro da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar nesse dia. Nos dá, Senhor Deus, mais um dia na tua presença, Pai. Nos surpreenda, Pai, com o teu cuidado. Nós colocamos a nossa vida, Pai, debaixo dos teus cuidados, Pai. Que a nossa palavra, Senhor Deus, não seja uma expressão de loucura, mas que a nossa palavra, Pai, seja uma expressão da sabedoria que vem do alto, Pai. Que as nossas atitudes, Senhor Deus, estejam sendo, Senhor Deus, de acordo com
o desenho que o Senhor desenhou para a nossa vida, Pai. Projeto do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos, Senhor Deus, desviar o nosso coração dos teus propósitos, Pai. Ó Deus, os obstáculos, Senhor Deus, eles muitas vezes nos angustiam, Senhor. Mas, Deus, nós queremos permanecer firme, sabendo, Deus, que o Senhor, como um Deus fiel, está cuidando e preservando, Senhor Deus, a vida de todos nós. Pedimos, Pai, agora, em nome de Jesus, traz paz a este coração, Pai. Traz paz, Deus, para esta vida. Traz paz, Deus, para dentro desta casa, Senhor. Tu és a nossa resposta. Tu és a nossa salvação, Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai, para nos conduzir, Senhor. Derrama o poder do Teu Espírito Santo, Pai, para quebrar cadeias, para nos libertar, Senhor Deus, de toda e qualquer coisa que queira nos prender, nos amarrar e nos impedir de prosseguir. A nossa vida está nas Tuas mãos nesta manhã. E nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe a todos, Pai. Cuida, Senhor Deus, do coração de cada um, Pai. Concede, Senhor Deus, a todos nós a Tua vitória. Obrigado por tudo. Obrigado por esta manhã, por o Senhor ter nos acordado nesta manhã e por o Senhor ter nos dado o privilégio de ouvir Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor cuide de todo esse dia, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida de todos que estão aqui conosco, Deus, nesse tempo, aqui. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito o teu coração e a tua vida, que Deus derrame a graça dele sobre você, tá? Fica com o teu coração em paz, tá? Jesus, ele é fiel e ele vai estar te abençoando. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Ele vai te dar força nesse dia para que você se levante, para que você continue. Deus cumprirá a palavra dele na tua vida. Deus cumprirá o projeto dele. Por mais inexplicável que seja, por mais difícil que tenha se tornado, por mais impossível que o sonho e o plano de Deus para a sua vida pareça hoje, ele vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não retorna para Deus sem que ela tenha cumprido aqui na terra aquilo que Deus determinou. E o que Deus determinou para a tua vida é a paz. O que Deus determinou para a tua vida é a abundância. O cuidado dele está sobre você. Creia em nome de Jesus, tá bom? A gente se encontra às 7 horas da noite, às 19 horas. Eu quero convidar você nesse sábado para a gente terminar essa semana, né? Ouvindo a palavra do Senhor e partilhando da palavra do nosso Deus. Um ótimo dia para você. Fica com Deus. Até às 19 horas. Deus abençoe muito o seu dia e que Deus esteja cuidando de você nesse dia. É a minha oração. Fica com Deus. Fica na graça, na paz e no amor do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você que está aí e com todo o povo de Deus que está espalhado por toda a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Um ótimo dia e que Deus te abençoe. Amém? Fica na graça do Senhor.